Olá pessoal, estamos aqui ao vivo para mais uma live do ITS. Eu sou Sérgio Branco, estou aqui com o CAF, Alô. Christian e Olá. Ana Lara. Olá. Bom, o tema hoje é direito autoral. E foi importante a gente decidiu por esse tema importante, porque vai começar agora uma nova consulta pública para rever a lei de direitos autorais. Não é a primeira vez, né, CAF, que a gente tem que falar sobre isso. Não, na verdade a gente já, se você acompanha as lives do ITS, sabe que a gente já fez algumas conversas sobre esse tema. A gente fez uma discussão lá atrás, quando a Diretiva Europeia de Direitos Autorais foi aprovada, debatendo os polêmicos artigos que eram 11 e 13, e aí foram aprovados como 15 e 17, que são os artigos que falavam sobre a questão da chamada taxa do link, né? E a discussão sobre upload filters, né? Filtros para upload de conteúdo. Então a gente já tem essa conversa lá atrás, mas o debate hoje ele se torna mais atual porque a gente tem uma consulta pública, né, em aberto sobre uma reforma geral, né, da lei de direitos autorais. Vamos ver o pessoal se está chegando aí antes da gente entrar na discussão como um todo, mas só avisando ao pessoal que essa é a nossa live semanal do ITS e isso é uma conversa. Então a gente queria saber de vocês o que vocês acham que precisa mudar na lei de direitos autorais. Né? Até porque esse é o tema da própria consulta, né? Essa consulta é uma consulta, a gente vai falar um pouquinho sobre como foram as consultas anteriores, mas essa é uma consulta mais ampla, né, do que o que a gente tinha visto antes, uma consulta que pergunta para as pessoas o que vocês acham que deve mudar na lei de direitos autorais. Então aí a gente pergunta para vocês também, né, o que vocês acham que pode mudar. E eu gostaria de mandar um abraço pro Tunico. Oi, Tunico, que bom que você está aí vendo essa live, né? Enfim, direito autoral, um tema que nos une, né? Enfim, que a gente já discute há tanto tempo. Então, enfim, abraço, Tunico. O Sérgio, quando tá na live, a gente fica mais, assim, sentimental, né? Então, Todos emocionados. Inclusive, eu fico feliz de ver que depois da primeira live que eu participei, mandar abraço e beijo já se tornou costumeiro, porque não era da outra vez. Então agora não era. Mas agora que então eu quero mandar um beijo pro Davi Teófilo, que da outra vez reclamou que não recebeu um cyber beijo. Então, é um cyber beijo ou é um cyber abraço? É o que ele quiser, né? Tá bom, é um web abraço, enfim. Isso. Fico na dúvida. Exatamente. E abraço. Não é? Ó, vou aproveitar enquanto o pessoal então tá chegando, tá se conectando aí na live, para dar os nossos recadinhos habituais, né? Boa, vai lá. Então, pessoal, ordem na casa. Isso aí, vamos botar aqui as coisas certinho. A gente está na última semana de inscrições para os cursos de Fake News, Estruturas de Rede e Regulações e o curso de Startup e Direito ao Mercado. Esses cursos começam na semana que vem, então essa é a última semana para vocês se inscreverem lá no site do ITS. Muito importante aí, gente. Isso aí, muito importante, cursos excelentes e temas super relevantes, né? Com professores, a gente não precisa nem falar, super atualizados e galera de ponta na área. Dizem. Além disso, a gente também está com um curso Compreendendo a Libra, criptomoeda do Facebook, que vai acontecer em agosto e também está com as inscrições abertas. Acho que é o primeiro curso sobre a Libra, né? Porque a ementa desse curso saiu, acho que na semana seguinte que a Libra foi anunciada. Exatamente. E, enfim, curso também super interessante. Bem na crista da onda, temos que Bem na crista aproveitar da a opção. onda, aproveitem, se inscrevam lá no site do ITS. Muito bem, falar então da reforma de direitos autorais. CAF, inclusive, quer dizer, não é a primeira vez que a gente fala sobre direito autoral na live e não é a primeira vez que a gente passa por um projeto de reforma da lei de direitos autorais, né? Não, quer dizer, uma das vantagens de ser velho é que a gente fica lembrando dessas coisas, né? A Ana Lara não vai lembrar, então vamos lá, Sérgio. mas a gente lembra. História. Vamos lá. O que tem acontecido nos últimos 20 anos com relação à lei de direitos autorais, Sérgio? Pois é, a lei é de 98, então, historicamente, não é uma lei tão antiga assim. Nós temos algumas leis importantes, né, ainda em vigor e muito importantes, como o Código de Defesa do Consumidor, que é anterior, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é anterior. Então a Lei de Direitos Autorais não é uma lei tão antiga assim. É uma lei de 98, fez 21 anos agora, em fevereiro. Mas é uma lei que sofre muito impacto da passagem do tempo, porque o direito autoral está muito relacionado com o avanço da tecnologia. Então, e sempre foi assim, né? Não é um problema de agora, não é um problema da internet.
é um problema quando a gente lê aqueles livros do Lessig como Cultura Livre, já viu o impacto da pianola, né, na discussão do direito autoral lá no início do século XX. Então, toda vez que há um avanço tecnológico, o direito autoral acaba sofrendo impacto. E claro, como a lei é de 98, o impacto da internet na lei foi gigantesco. A lei surge no momento em que a internet também está surgindo e ela não foi capaz de prever streaming, por exemplo, né, um mundo de Netflix, um mundo de Spotify. Inclusive, a Mariana Valente, também mandar um beijo para Mariana Valente, publicou um livro que é fruto da tese dela de doutorado, muito interessante, em que ela explica... O livro é bonito, né? E eu tô... Olha, Mariana, até já tentei comprar o livro, mas ainda não encontrei na Amazon, nem na... Eu vi no Instagram. Então, eu queria que o Instagram pudesse vender o livro para mim, porque é um livro super importante, de fato, porque a Mariana conta a história da criação da Lei de Direitos Autorais. Porque a Lei de Direitos Autorais, apesar de ser uma lei de 98, teve uma discussão de 10 anos no Congresso Nacional. Então é um projeto de 10 anos antes, um projeto dos anos 80, né? Quando ainda não tinha internet. Embora você faça... cega ainda, né, gente? Peraí, não tinha nem smartphone, gamers de smartphone. Não, nada, né? Exatamente. Então é um outro momento histórico que acaba causando um impacto na visão de mundo pela Lei de Direitos Autorais como nós temos hoje em dia. E aí, também uma coisa interessante de ver é que se você pegar as leis de direitos autorais de vários países do mundo, elas foram reformadas nesse século XXI, né, para dar conta de se atualizar um pouco com relação à internet. E é isso o que se propõe fazer agora. Em 2007, mais ou menos, o então Ministério da Cultura fez uma série de... CAF vai se lembrar bem disso, né? Fez uma série de eventos, de audiências públicas, de conversas, de seminários para preparar e encaminhar uma reforma da Lei de Direitos Autorais. E aí até aqui anotei, a primeira fase disso foi entre junho e agosto de 2010. E aí em dezembro de 2010, a gente participou disso na época, né, quando a gente ainda trabalhava na FGV. E aí em dezembro de 2010, enviaram para a Casa Civil essa proposta da reforma da lei, só que foi justo no momento em que houve uma mudança na presidência. Então a Dilma assume a presidência em janeiro de 2011 e ao nomear a Ana de Holanda ministra da Cultura, a Ana de Holanda decidiu fazer uma nova consulta pública, que foi entre abril e maio de 2011. Essa é a consulta número 2. Essa é a consulta número 2, né? Teve a primeira em 2010. Eu acabei de postar o link lá na live. Então, pessoal, o link que vocês estão vendo aí na live é o link da primeira consulta pública de direitos autorais. Que é de 2010. De 2010, ela teve 7 mil e poucos quase comentários. 8 mil comentários, isso. Né? E é um tempo engraçado, né? A gente hoje discute muito robô, né? E formas artificiais de você ocupar um debate público. Essa consulta foi interessante. Ela teve determinadas contribuições que eram o mesmo texto que era colado embaixo de todo o campo de comentário, repetindo o mesmo discurso. E era um texto que falava mais ou menos assim: só o autor poderá dispor dos seus próprios direitos, uma coisa assim, né? Uhum. Era um texto que falava mais... E depois se verificou que de fato todos eles vinham do mesmo IP, né? Isso. Ou seja, era alguém tentando manipular o resultado com muito menos eficiência do que se faz hoje em dia, né? Enfim, lá em 2010 as coisas eram diferentes. Eram diferentes. Menos bots, né, gente? Bem, era manual mesmo. Você ia lá, né? E Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Só o autor tem direito. De dispor, ou sei lá, do que dos seus próprios direitos. E aí em 2011 teve essa segunda consulta, entre abril e maio, que acabou não tendo um bom resultado, não teve bom resultado, assim, não rendeu nenhum fruto, né? Ela não foi levada adiante. A Ana de Holanda saiu do ministério, depois entrou a Marta Suplicy, que disse que ia levar adiante, acabou não levando. Enfim, aí começaram todos os problemas relacionados à crise econômica, crise no governo, e a reforma da Lei de Direitos Autorais ficou de lado, né? Tornou-se um assunto menos urgente. E agora, então, volta essa proposta de consulta pública para tratar da Lei de Direitos Autorais. Sérgio, só uma questão. Então, essa é a terceira consulta sobre reforma da Lei de Direitos Autorais e ela se parece um pouco com a segunda consulta, porque a segunda não tinha um site
né, aberto para todo mundo lá colocar os comentários e você comentar os comentários de terceiros, né? Era quase que como que, na verdade, um convite para envio de sugestões, né, de formulário. Isso. Algo parecido com o que a gente tem agora, né? Isso. E aí isso é muito interessante porque a primeira consulta de 2010 é muito inspirada no Marco Civil, né? Por isso que tinha uma plataforma onde você poderia publicamente colocar os seus comentários. Aliás, isso é uma outra coisa também muito interessante, né? Lembrando que o Marco Civil não tem regra de responsabilidade civil de direito autoral justamente porque se esperava que essa consulta pública, a primeira, resolvesse esse problema. E não resolveu. Então, por isso que a gente ficou nesse vácuo legislativo, né, de responsabilidade civil de intermediário quanto a direito autoral. E aí essa primeira consulta pública era muito parecida com o Marco Civil, no sentido de que tinha uma plataforma em que você ia lá e colocava seus comentários abertos a todo mundo. Já a segunda consulta pública, no governo da Dilma, sob a orientação da ministra Ângela Holanda, era parecida com essa de agora mesmo. Então, você tinha um formulário e você preenchia assim, o que você acha que deve mudar na lei de direitos autorais, que é a proposta agora. A gente não tem um texto base, não tem uma plataforma pública onde você possa colocar seus comentários às vistas de todo mundo. Você tem um formulário e você diz, olha, eu acho que essas são as modificações que precisam... Talvez até tenhamos no futuro, né? Talvez essa seja... sirva de base. Mal comparando com o Marco Civil da Internet, uma consulta que foi em duas partes, né? Na primeira fase se perguntou o que você gostaria de ver no Marco Civil da Internet. E na segunda fase, com uma redação proposta, as pessoas foram realmente ali costurando, dizendo o que elas queriam ou não queriam ver na redação do texto. Então, quem sabe a gente não tem também uma consulta em duas fases. E aliás espero que seja, né? Porque isso dá muito mais transparência para todo o processo, as pessoas podem participar com muito mais concretude, porque na medida em que você sabe que o governo, né, que está propondo essa reforma, que o governo chega a uma determinada redação de um artigo, você pode discutir não mais as ideias da reforma, você pode discutir a própria redação, que pode ser mais ou menos eficiente. Então, torna esse processo de debate muito mais concreto. Então, espero que essa seja só mesmo a primeira fase e que nessa segunda fase a gente possa discutir o texto. Legal. E permite também que vários autores contribuam para o texto especificamente, né? O resultado final, né? Claro, que o texto possa ser debatido de verdade, não seja um texto concentrado numa única pessoa, num único órgão. Você tem toda a razão, né? A gente vai receber muito mais contribuição se for assim. Gente, então, já que entendemos aqui um pouquinho do passado, entendemos que essa é a terceira consulta que aqui é feita, acho que vale agora a gente mergulhar um pouquinho nos temas dessa consulta, né? Vamos colocar aqui para vocês no chat o link que o Ministério da Cidadania lançou essa consulta. E é muito interessante ver que o próprio press release do Ministério da Cidadania é muito focado em internet, né? A ideia de que é uma reforma da LDA para tratar de temas de internet. Será que não vale a gente dar um passinho atrás e pensar que tem outros temas que precisam também ser reformados na lei de direitos autorais? Ou pegando carona, né? Enfim, com esse negócio de reforma da Previdência. Você lembra que o pessoal falou que é melhor não falar em reforma, é falar em nova... modernização. Ou modernização. Então vamos deixar a reforma de lado. Modernização da lei de direitos autorais. Mas será que para modernizar a lei de direitos autorais a gente só precisa falar de internet ou a gente pode abrir um pouquinho aí a nossa lente de trabalho? O que vocês acham, gente? Olha, começando então aqui. CAF, nós temos, para responder a sua pergunta, nós temos duas perspectivas que são muito importantes. A primeira é que, pegando só o tema de limitações, né, para quem não sabe, as limitações são um capítulo importante porque a lei de direito autoral dá o direito aos autores, mas esses direitos também são limitados em favor da coletividade. Uma limitação muito fácil é, por exemplo, o direito de citação, né? Quando você vai escrever um texto, você pode citar outra pessoa, você não tem que pedir autorização. Você Faço cita... isso com frequência. Branco, vírgula, Sérgio, memória, esquecimento... É recíproco. Internet. Não, mas esse quando você cita é pra criticar. Eu quero que você cite Não, só para... falo bem. Não, Hashtag esse... Olha, Treta. que limão na live. Climão, eu vou embora. Não, olha só. Essa não é uma live sobre direito de esquecimento, Sérgio. Exatamente. Vamos bater o tema.
Aliás, nunca fui convidado para uma live sobre direito ao esquecimento e eu sei por quê. Por que será? Por que será? Produção, por que será? Bom, Hashtag convido o Sérgio. pois é, fica a dica aí para a próxima live de direito ao esquecimento. Campanha. Quando a gente fala de limitação, nós temos dois problemas. Primeiro, é que as nossas limitações na lei são insuficientes. Por exemplo, uma coisa que a gente debateu muito 10 anos atrás. As nossas limitações não dão garantia, tranquilidade, paz de espírito para você fazer copiar, né, fazer uma reprodução para você de uma obra integral fora de circulação comercial. Então, um livro que foi publicado nos anos 70 nunca foi reeditado, que você quer comprar, você tem dinheiro, você quer ir na livraria, você chega na livraria e fala, eu quero comprar esse livro. Mas você não pode comprar, porque o livro existe. E você não pode copiar o livro na íntegra, né, porque a lei não permite. Ela não permite, por exemplo, com clareza, não estou falando do que está escrito na lei, ela não permite com clareza que você possa exibir filmes em sala de aula, nem em escola pública. E aí? Né? Como é que você pode dar aula sem se valer de todas as ferramentas, todos os artifícios que existem para você cumprir bem com o seu papel, né? de educar? Bibliotecas. Bibliotecas não podem fazer cópia de backup. O livro está lá se deteriorando, a menos que seja em domínio público, não pode fazer cópia. Então, primeiro, vejam, isso aí não tem nada a ver com a internet, né? Nada a ver com a internet. Isso aí tem a ver com você fazer cópia, com você exibir em sala de aula. Então, nós temos, nas limitações, já um problema de falta de abrangência. Faltam coisas nas limitações. E o segundo problema, que a meu ver é talvez até mais grave do que esse, é que mesmo as limitações que já existem na lei são mal compreendidas. Então, você sabe disso tão bem quanto eu, tem ação judicial porque alguém usou um trecho de uma música num filme. Olha, isso parece muito claro que as limitações permitem, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, depois eu quero fazer uma live sobre isso, então comentar de maneira mais ampla, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo tem dado várias decisões dizendo que obras fotográficas não são protegidas na internet se não estiverem registradas na Biblioteca Nacional. Isso é uma coisa elementar de direito autoral. O direito autoral não nasce com o ato criativo. Exatamente. O registro, na verdade, é declaratório, é constitutivo de direito. Não, né? você não precisa, né? Então, veja, são coisas elementares que estão na lei e que ainda não são compreendidas com clareza, nem mesmo por quem aplica a lei. Então, olha só as camadas de dificuldade que nós temos, né? Uma má compreensão da lei, que já existe, que já está aqui. Não bastasse essa má compreensão, inclusive pelo Poder Judiciário, nós temos uma insuficiência dessa lei, porque ainda que ela fosse bem compreendida, faltam coisas dessa lei para torná-la mais adequada ao tempo presente, e aí agora a gente vai trazer uma terceira camada de dificuldade que tem que ser enfrentada, que é ajustar essa lei ao estado da arte tecnológico, que significa dizer internet. Porque a internet muda a nossa forma de produzir, a nossa forma de compartilhar. Então, isso é dar mais um passo sem esquecer que os outros dois não estão resolvidos. E Sérgio, Carol pergunta aqui, e os memes, hein? A gente está falando de internet. Meme é a limitação e exceção de sátira? Se meme pudesse ser enquadrado em paródia... Paródia, né? É porque nem todo meme quer dizer, não, nem todo meme nem todo meme é paródia. É satírico, né? E a quase, paródia, porque quase todo meme vai ter esse viés, né, de fazer graça, humor, mas nem todo meme é uma paródia de uma obra autoral protegida por direito autoral anterior, né? Quer dizer, a gente tem problema também de direito de imagem, a gente pode sair do direito autoral para encontrar outro tipo de problema. Mas eu acho que meme a gente volta a falar daqui a pouco, né, mais pro finalzinho 17, aqui, né? quando a gente falar do artigo 17. Então, Carol, fica com a gente pra gente discutir memes e artigo 17. O Sérgio prometeu e... Enfim, prometeu aqui a gente cumpre. Promessa é dívida. É dívida. Muito bem. Então, vamos lá. O texto do lançamento da consulta fala muito em internet. Se vocês forem dar uma olhadinha, tem dois pontos que realmente parecem de forma bastante destacada no texto do Ministério da Cidadania. De um lado, a questão de atualizar a lei para a internet e do outro lado, até mesmo uma questão de
fazer com que as pessoas entendam o que são os direitos autorais e como eles são pertinentes a práticas do dia a dia. E aqui acho que é interessante a gente lembrar que isso aparece até mesmo na fala do secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério da Cidadania, do Sim. Maurício Braga. Sim. Ele diz aqui: ficou tão comum baixar uma música, um vídeo, que as pessoas não sabem que estão violando o direito autoral, vírgula, cometendo um crime. Então, ao participarem da consulta pública, elas vão perceber o que é o direito autoral, o limite, até onde elas podem ir. Então tem esse papel também de compreensão do que é o direito autoral. Agora, vamos explorar um pouquinho isso aqui. Acho que tem um debate que é importante, que é a questão do crime. Acho que vale lembrar que a infração do direito autoral não necessariamente leva a consequência criminal. A gente pode estar falando de um ilícito civil também. Mas isso é uma questão que incomoda a gente há bastante tempo, né, Sérgio? Há décadas já, que é: será que a gente constrói uma cultura de tutela, de respeito, de conscientização sobre os direitos autorais a partir de reiteradas violações a esse direito? Tem uma agenda positiva aí sobre criação de uma cultura de respeito aos direitos autorais que pode também ser gerada. Mas como é que a gente leva esse entendimento para quem está fora dessa bolha jurídica e que vai achar que o direito autoral só está aí para impedir que você faça alguma coisa? Como é que a gente comunica isso, Sérgio? Olha, é super interessante, eu acho que super importante. Eu queria, para poder começar a falar sobre isso, né? Eu queria falar aqui com a Ana Lara e com o Christian, que são mais jovens do que nós. Não tanto assim, mas... Um mais que o outro. Um mais que o outro. Aí fica a critério de vocês descobrirem quem é mais jovem aqui. Votem. Mas eu queria perguntar para vocês, porque tem uma questão geracional aí, né? Quando nós éramos criança, nós tínhamos um acesso muito restrito a obras, né? Filme. Você queria ver um filme, eu quando tinha 12 anos, lá nos anos 80, eu tinha que ir ao cinema. Se eu não visse o filme no cinema, sei lá, quando eu queria ver o filme, né? Quando eu tinha 12 anos, não tinha nem videocassete ainda. Então, né, se eu não visse o filme no cinema, eu talvez não visse aquele filme nunca mais. A Ana Lara já nasceu num mundo, né, de abundância de acesso, né? E aí talvez... Como é que você vê, Ana Lara? Vamos esquecer a lei, né, e pensar na sua geração, nas pessoas que você conhece, nos seus amigos. Você acha que a sua geração encara baixar música, baixar filme como algo essencial, é natural, ou talvez todo mundo acha que é errado? Como é que você acha que as pessoas da sua idade veem isso? Não, de forma alguma. Eu acho que isso não passa pela cabeça de ninguém. Assim, a gente baixa música, baixa conteúdo, não falando agora como operador do direito, nem nada do tipo. Não, falando em nome da sua geração. Falando seus amigos. de forma geracional, isso está dentro da cultura. É absolutamente normal. Assim. Ninguém para pra pensar que tá fazendo algo... Que tá violando algum direito autoral. Pelo contrário, assim, se em algum momento a gente não consegue baixar um conteúdo, eu lembro que teve uma época... Enfim, quando a gente usava iPod, e aí tinha que pagar para baixar alguma música na Apple Store, se eu não me engano, isso já causava um estranhamento. Tipo, como assim eu não posso clicar? Falta de intimidade com essa questão, né, de pagar. Claro, como pagar? Como né? assim eu não posso clicar e não tá vindo direto, não tá baixando direto? Assim, não o passava. Estranho é o inverso. Embora eu tenha pego sim os CDs, eu tenho Claro, alguns CDs e... tenho assim uma vaga lembrança, né? De que existia. Eu acho que a minha geração é justamente a geração de transição, né? Porque eu vi os VHS, eu vi quando você colocava o VHS para gravar o programa na televisão, para depois poder assistir porque você não tinha tempo, né? Então eu vi todo esse processo. E para mim, eu lembro do iPod, aquela coisa de você pegar o seu CD, tá? Colocar no seu computador para transferir para você poder ouvir. Né? Porque para nós foi absolutamente revolucionário isso, né? O Christian talvez tenha visto já com um pouco mais de naturalidade, mas, né, Ana Lara, a sua geração já está imerso, já veio embutido a questão. E aí tem dois aspectos muito importantes, né, com relação ao que o Café está falando, que é o primeiro é o seguinte, de fato, essa abundância de conteúdo gera uma certa desconfiança. Bom, se eu tenho tanta coisa boa, de graça, e vamos dizer assim,
legalmente colocada na internet, por que eu vou pagar, né? Se tudo isso aqui é de graça e está ali legal, né? São obras que o autor colocou ali, que estão disponíveis legalmente, por que eu vou pagar? Eu lembro de uma amiga minha que queria colocar, ela não é uma autora famosa, e há muito tempo atrás, ela decidiu colocar na Amazon um livro dela, digital, sendo vendido por R$20, e veio reclamar que ninguém comprou. Mas é claro que ninguém comprou, porque né, por R$20, uma autora não conhecida, você vai pagar por quê? Se você tem tanta coisa boa, né, de graça, mesmo na Amazon, livros em domínio público, ou livros no Kindle Unlimited, etc. Então a primeira coisa é isso, essa superabundância acaba gerando realmente esse estranhamento. Mas tem uma outra coisa, aí o Carlos vai lembrar também, já que a gente está discutindo isso já há muitos anos, como a gente percebeu, né, ficou muito claro para nós, uns 10 anos atrás, como o problema de, vamos chamar de maneira ampla, pirataria, né, ou cópia não autorizada, era um problema sobretudo econômico, mais do que um problema jurídico. Porque nós vimos essa transição do início dos anos 2000, quando né, todo mundo começou a baixar tudo de graça, e aí as gravadoras reclamavam, as gravadoras falaram, isso aí vai quebrar com a gente, de fato, tiveram prejuízo. Mas quando surge o modelo Netflix, quando surge o modelo de streaming, né, o modelo Spotify, nossa, tudo muda. E por que tudo muda? Porque é barato, porque as pessoas podem pagar. E aí tem um livro, eu sempre uso em sala de aula, um livro chamado... um livro chamado Streaming, Sharing, Stealing. Ah, sim. Que é um livro de 2016, que tem um dado super interessante. Está muito atualizado, Sérgio, também. Muito atualizado, livro de 2016, né? Eu estou preso em 2006 ainda. Você está mas é um ótimo livro do Fischer, né? Logicamente. Esse Streaming, Sharing, Stealing tem um dado que eu adoro falar em sala de aula, que é muito legal. Ele fala assim, banda larga nos Estados Unidos em 2011. Netflix ocupava cerca de 20% da banda larga e BitTorrent 20% da banda larga nos Estados Unidos. 2015, Netflix ocupando 37% da banda e BitTorrent 6%. Então não há como, com esse dado, não há como a gente não imaginar que Netflix de fato, né, modificou o hábito de você ter acesso. E é um problema econômico, né? O fato de Netflix ser fácil, ser uma plataforma amigável para você usar, barata, a maioria das pessoas pode pagar. Você vai mudar a sua forma de acessar. É um problema econômico, social, porque como a Ana estava falando, diz respeito à forma pela qual também uma geração desaprendeu a ter que desembolsar qualquer valor que seja para ter acesso a um conteúdo autoral. É um problema. Estamos falando de uma lei de 20 anos sem mudança significativa nesse ponto. E é um problema tecnológico, na medida em que as plataformas, tornando-se cada vez mais fáceis o acesso à distribuição, também impactam a forma pela qual as pessoas se relacionam com esse tipo de conteúdo. Se fosse muito complicado, as pessoas não iam conseguir usar. Poderia ser muito barato. A lei poderia dizer que é lícito, mas se fosse muito complicado, talvez a gente não tivesse esse acesso, né? Tem uma situação interessante economicamente falando, que não temos mais só o Netflix como uma única plataforma, né? Uma série de outras empresas estão entrando no mercado com esse mesmo aspecto. O que mostra o sucesso do modelo de negócio. A gente pode discutir o outro lado, se autores são devidamente remunerados ou não, tem um monte de gente insatisfeita, mas enfim, do ponto de vista do consumidor, esse aspecto não é relevante, né? O que a gente está dizendo é que o consumidor, nesse momento, está tendo uma forma de acesso lícita às obras que não foi resolvida por causa do modelo de negócio. Isso pra gente que é formado em Direito aqui também é um choque de humildade, né? Que foi uma transformação na lei que mudou esse cenário, né? Foi um rearranjo ali de modelos de negócio, novas tecnologias, né? Que viabilizou a gente se mover para uma nova situação. E ao contrário, nossa lei continuou como ela sempre esteve. Né? Sim. E uma fala interessante, eu estava lendo a proposta da consulta, né, de direito autoral, e o secretário fala, as pessoas vão entender que baixar uma música é crime e tal. Isso nos leva de volta para o livro do Ronaldo Lemos, do Cultura, Direito, Tecnologia e Cultura, né, que é a tese de doutorado dele, em que ele fala lá no último capítulo, se o que 140, sei lá quantas pessoas ele falava na época, né, que eram as pessoas que tinham acesso à internet no Brasil, 100 milhões de pessoas,
baixam música na internet, isso significa que 100 milhões de pessoas estão cometendo um ato criminoso, bom, nós temos um problema enorme, né, de direito penal, porque como é que um ato cometido por 100 milhões de pessoas é crime? E se é crime, quem vai ser, vão processar 100 milhões de pessoas? Nós temos um problema de disparidade entre o que a lei prevê e o pacto social. O pacto social não reconhece legitimidade nesse tipo de conduta, né, qualificada como criminosa. Então, essa frase aí do secretário, né, me remete a isso, me faz pensar de novo, né? A gente tem que, como você falou, fazer uma agenda positiva ou tratar desse assunto de maneira positiva, e eu acho que tratar esse assunto de maneira positiva é fazer a distinção entre o que é crime e o que não é, e aí a lei de direito autoral, mesmo que você leia o Código Penal, você vai ver que se você faz cópia privada, parece não ser crime. Então, não estamos diante de crime, e reforçar o propósito de modelo de negócio, que a lei sozinha não vai... A lei nenhuma do mundo resolveu isso sozinha. E Sérgio, Nayara pergunta se tem um estudo legal para a gente indicar sobre essa redução de pirataria e a revolução do streaming. Olha, com o streaming, eu recomendo esse livro que se chama Streaming, Sharing, Stealing. E tem também os relatórios anuais do State of Music, né, que também acho que também demonstram isso. Que ajudam a levantar essa questão. Vamos pegar aqui os links e a gente posta. Café, eu estou gostando muito dessa sua habilidade. Eu estou muito acostumada das aulas pelo N-Meeting, mas eu confesso assim que ver a gente com delay na página está me deixando completamente desconcertado. Eu até fechei o meu computador. Não, eu não estou olhando para você, eu estou assim, admirado de você conseguir lidar com isso, porque no N-Meeting eu consigo me ver em tempo real, assim, mas me ver grande, com esse atraso, assim, tá... Sanduíche, né? Total, ainda bem que não tem som. Se tiver som, eu ia estar aqui, coitada, igual a Ruth Lemos. Vocês querem falar sobre essa questão de modelo de negócio? Isso está falando o tempo inteiro de Netflix, né? Mas vamos lembrar também que esse modelo também se utiliza para música, né? Sim. E depois de 10 a 15 anos que as músicas estavam tendo um declínio, agora pelo primeiro ano as músicas tiveram um grande aumento, né? Primeiro ano, você diz, esse ou é 2018? 2018 eles tiveram um aumento e passaram a ser profitable, todos os sistemas de live streaming. Pode se discutir agora se os artistas estão ganhando mais ou menos, né? Exatamente. Mas é auspicioso saber, né, que com o modelo de negócio a gente consegue resolver, de certa forma, um problema jurídico. Totalmente, é fantástico imaginar isso, né? Enquanto a mudança da sociedade, na cultura da sociedade vai avançando pelo aspecto econômico e não aspecto jurídico, né? E o streaming, como o Spotify, por exemplo, acaba aproximando a gente muito mais acho que ajuda a divulgar, né, o trabalho também, porque a gente está a alguns cliques de distância só de uma biblioteca inteira de diferentes artistas, e você conhece com uma facilidade muito grande o trabalho de diferentes músicos. Tem as rádios, né, que na verdade te sugerem sons parecidos com o que você gosta de ouvir, então você não tem mais que buscar, porque quando você pensa em baixar música, você já tem que ter uma pré-ideia ali do que você quer, né? E o Spotify, por exemplo, que é a plataforma de streaming de música mais famosa no momento, já te dá isso tudo. Então eu acho que acho que para os artistas também tem um elemento, acho que você está mencionando, um elemento democrático, né, de acesso do artista à população de modo geral. Quando você tem que passar sempre pelas gravadoras, sempre por aquele aspecto, você tem um afunilamento das oportunidades do artista de mostrar... Para quem sabe, para os artistas que souberam usar isso a seu favor, eu acho que acabou sendo... Esse modelo de negócio é absolutamente revolucionário, não só do ponto de vista econômico e jurídico, mas é porque ele ataca a própria estrutura do direito autoral. Pelo seguinte, o direito autoral é criado no século XIX para controlar a circulação de cópia. E aí, toda a indústria cultural, esse é o problema da internet diante do direito autoral, porque toda a indústria cultural se sustentava, né, ao longo do século XX no controle da circulação de cópia. Mas quando vem a internet, quando vem os meios digitais, não há mais cópia. E como não há mais cópia, você não tem mais como controlar. E é nisso que muda a forma da gente pensar direito autoral. E aí vocês lembram, né? Quer dizer, a gente lembra, e até a Ana Lara que lembra de CD,
Lembra como é que a gente dependia do meio físico e das cópias para ter acesso? Ao longo do século XX, a gente não comprava ou não tinha acesso a texto, a música, a filme. A gente tinha acesso a livros impressos, a LPs e CDs, né? A VHS. Lembra do drama quando Titanic foi lançado em VHS, cara? Que as pessoas queriam ver Titanic, e aí a Blockbuster tinha 50 cópias, já estavam todas na rua. Você tinha que deixar seu nome na locadora, dizendo, olha, quando chegar o Titanic, me liga para eu vir buscar. Se fosse buscar em 2 horas, passava para outra pessoa. Eu lembro disso. VHS? Era VHS, eu me lembro. É. Eu morava em frente à Blockbuster, Eu vi então no tinha. cinema. Não, eu também vi no cinema, nessa época que a gente ainda ia mais ao cinema. É. Né? E aí, Eu vi no Cine São Luís, aqui no Largo do Machado. olha, eu também. Sério? Sério, Será que talvez. fosse o contrário? Talvez, a Será que gente não foi a se mesma conhecia. sessão? Pode ser, Né? pode ser. Nossa, É possível. Incrível. E aí, se você não devolvesse, né, rebobinado, pagava multa e tal. Isso. E aí, Ah, eu lembro dessa história, como era complicado, gente. era importante. muito complicado. Era muito complicado. E aí, quando surge a internet, bom, acabou, não tem mais isso. Mas isso gera um outro tipo de problema. Eu tenho que convidar a Lívia para fazer uma outra live, que é o seguinte. Quando você comprava suas cópias em VHS ou em DVD, elas eram suas, você exercia sobre elas direito de propriedade. E aí, né, quando você... É altamente improvável isso, mas quando você morria, os seus herdeiros podiam brigar pelas suas cópias de Titanic, né? Meio improvável. Mas poderia. Só que agora, você não tem mais cópia de nada. Então, você, mesmo no Kindle, quando você compra, né, entre aspas, o livro, você baixa o livro para o seu aparelho, mas você não é proprietário dele, você só tem uma licença para ler. Então, isso muda a essência do direito autoral, a essência, né, da sua relação com a obra. O direito autoral não serve mais a regular a circulação de cópias, mas sim a licença de acesso. Do suporte, né? É o Mas acesso, sim o acesso ao conteúdo. é o acesso ao conteúdo. É muito interessante, porque tem agora uma discussão, não sei se vocês viram, nos Estados Unidos esse ano estava se discutindo justamente se você poderia ainda licenciar ou se deveria criar uma cópia digital. Se poderia ser para criar um mercado secundário de bens digitais, assim. Então, que voltaria a essa mesma lógica de ter um elemento de cópia, mesmo no sistema digital. Lembra que um tempo atrás a gente discutia sebo de obras digitais? Uhum. Isso não foi uma ideia que não vingou, que não foi adiante, mas era isso, você será? adquiria, claro, né? Porque de fato não faz o menor sentido, né? O Sérgio, perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui e vamos usá-las para a gente se mover já para o finalzinho da nossa live, que é discutir a diretiva europeia e se ela desembarca aqui ou não. Cris de Luca pergunta, no caso dos artistas, o ECAD tem sido um grande opositor de mudanças na lei. Acho que a Cris aqui está pegando a discussão sobre o streaming, se ele é execução pública, se ele é distribuição, como é que funciona a participação do ECAD, que acho que é esse debate, né? Se o ECAD tem competência para arrecadar nas plataformas de streaming, né? Isso. Se você põe para tocar agora uma música, pensando aqui num artista que seja um gosto de nós dois, talvez os Barões da Pisadinha, você colocou para tocar, Sim. eu coloquei para tocar, sim. Será que a gente tem aqui uma execução pública ou, na verdade, se você tiver de headphone, eu estou de headphone, são dois usos absolutamente diferentes. Lembrando que o STJ tem uma decisão, né, que diz que estar na internet é execução pública, né? Isso. Como é que você vê esse debate? Será que ele entra nessa reforma da lei? Bom, beijo pra Cris, né? Isso. Que honra a Cris tá nos vendo aqui. Não. Sim, acabou. Pois é. Cara, acho que entra. Acho que esse é um tema meio inevitável, né? E aí, será que a lei vai botar na redação dizendo que streaming de música na internet, ainda que de forma interativa, enfim, é execução pública ou é distribuição? Fico com medo da lei ficar datada. Porque hoje é streaming, amanhã Pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, né? Eu acho que não é surpresa para ninguém que eu não concordo com essa decisão, assim como você também não concorda com essa decisão, mas acho que essa decisão, eu vejo, não sei se a sua percepção é a mesma que a minha, mas vejo essa decisão ser pouco contestada, né? Uhum. Então, justamente porque há um certo consenso nesse sentido, né, que ela é pouco contestada, acho que... Mas a gente tem recursos já no STJ, ou desculpa, recursos não, outras ações no STJ que podem levar a modificação desse entendimento. Eu né? até adoraria ver essa modificação acontecer antes da reforma da lei, ou da modernização da lei, para ver se ela gera algum impacto, porque para mim me custa muito
ver como execução pública algo que eu faço no meu celular com fone de ouvido. Assim, porque a execução pública pede o local de frequência coletiva. exatamente. Né? Que lugar de frequência coletiva é esse? Não é a internet. Não é o espaço. Isso não é um lugar de frequência. Então, mas justamente porque esse é um tema tão palpável, tão de interesse de tantas pessoas, que eu acho, assim, o tema eu acho que entra na reforma. Se vai entrar com essa resposta, não dá pra saber, fico torcendo pra não, mas o tema entra. E Sérgio, pergunta da Ana Luísa, o Radiohead na década passada, deixa eu explicar, o Radiohead é uma banda de música. Tá o cara aqui debochando da minha falta de conhecimento musical. É porque é que o Radiohead ainda não lançou um filme iraniano. Pra, enfim, levar adiante a sua questão. Não sei se o Sérgio está acostumado com esse tipo de, enfim... Cyberbeijo, Ana Luísa. Não, importante. Então, a Ana pergunta justamente, Sérgio, lançou o projeto de que no disco In Rainbows o usuário pagava quanto quisesse para ter acesso lá ao álbum. E parece que superou as expectativas. Você acha que esse modelo de negócio ele foi realmente importante? Será que ele tem algum futuro? Ou com as grandes plataformas de streaming agora o artista acaba colocando a obra lá e as plataformas de streaming viram o desaguar natural da produção artística? Como é que você vê isso acontecer? Isso também tem a ver com o modelo de negócio, né? E aí também fica um pouco à margem da lei, né? Como a gente falar... Nós estamos voltando ao passado de uma maneira bastante consistente agora, né? O passado nunca foi embora. Nunca foi embora, ele está sempre presente, né? É como a gente falar de tecnobrega, né? Como a gente falar, olha só, né? Voltamos para a primeira década deste século, em que a gente discutia esses modelos de negócio que não violam a lei de direitos autorais, mas que meio desconsideram a lei de direitos autorais nesse aspecto, né? Eu coloco a minha obra em circulação. Não é uma violação. Não é uma violação. A obra é minha, eu coloco em circulação e faço, né, do jeito que eu quiser, o modelo em torno da obra. Então eu não sei se isso precisa entrar na lei, já que independe das respostas da lei. Mas eu acho que o melhor modelo de negócio que eu já vi era do Iron Maiden. Vai, Sérgio. Nossa, vai Iron lá, Maiden foi destila o seu citado nessa conhecimento live. musical. Não é? Que amor. Mostrou, agora que sabe. Tá vendo? Então, deixa eu falar sobre o Iron Maiden Vai lá, agora. Sérgio. Gente, tô contigo, sério, vambora. Muito bom. Não é, Ana Lara? Se é pra citar Iron Maiden. Isso aí. Parece que eles faziam o seguinte, eles usavam alguma ferramenta, que eu não sei qual é, para descobrir onde é que havia mais download ilegal das músicas. E uma vez que eles identificavam localidades, eles iam lá e faziam um show, porque eles sabiam que naquela localidade eles tinham muitos fãs. E aí é melhor do que ficar processando as pessoas, né? É genial. Fazia muito mais sentido, gente. Muito mais sentido. Então você vê, isso daí é modelo de negócio, né? Perfeito. É se valer da ilicitude alheia para ganhar dinheiro de maneira lícita. Perfeito. E Sérgio, última perguntinha. E o YouTube, com a sua interpretação da lei de direitos autorais? Tunico que pergunta, como é que a gente faz com essa situação em Acho que o Tunico está querendo saber, Content ID? Content ID. É isso aí, Tunico? É. Beijo pro Tunico também, né? Claro. O Tunico... É muito amorosa. O Tunico, quem não sabe, foi a primeira pessoa a dar like na página do Facebook do ITS, né? É verdade. Ô, Tunico, você sabe disso, né? Você foi a primeira pessoa a curtir quando o ITS apareceu... Na internet, no Facebook. Nas redes sociais. Nas redes sociais, no Facebook. Tunico foi a primeira pessoa a dar like, então o Tunico merece uma série de beijos aqui, Com né? certeza. Não, poxa, que Tunico, Super Content fã. ID pois é super complicado, né? Porque o Content ID, nesse desejo de proteger os autores, enfim, o que é legítimo, acaba várias vezes extrapolando o seu intento, e aí acontecem as coisas que a gente está cansado de ver, né? Gente que teve um cara que fez upload de 10 horas de white noise no YouTube. Chiado de televisão. Que a Ana Lara não sabe o que é, porque quando ela nasceu, a televisão já era 24 horas, né? Mas quando a gente era criança, você lembra disso. Às 2 da manhã acabava o canal, e se você tinha insônia, azar seu, valeu alguma coisa, porque o máximo era aquele barulho, né? Ficava assim, esse chiado. Aí o cara fez... Que é bom pra dormir. É bom pra dormir. A mim, sei lá, me enlouquecia, eu não podia. Mas aí, o cara fez 10 horas de chiado, colocou no YouTube, e aí o vídeo foi derrubado porque violação de direito autoral. Imagina isso, né? Violação de direito. O Content ID entendeu que era violação de direito autoral.
E aí todas as coisas lá de Maiara e Maraísa, né, aqueles exemplos que a gente já usou, de paródia, em que o Content ID, acionado pelo titular do direito autoral original, identifica como paródia, derruba o vídeo. Então, o Content ID é de fato um problema. Entendo a importância, né, na proteção do direito autoral, mas tem ali uma grande zona de discussão sobre se o Content ID está de fato cumprindo com seu papel ou abusando, né? Abuso do direito autoral é com você mesmo, né, Caf? Mas sim. Que escreveu uma tese sobre o assunto. Já larguei as drogas há E 10 agora anos. que ele se torna basicamente obrigatório depois da diretiva europeia, tem que ver como é que vai ser. Tem que ver como é que vai ser. Então, Christian, exatamente. Content ID leva a gente ao debate sobre diretiva europeia. E aí, pessoal, só para todo mundo entender qual é a discussão, será que a consulta de direitos autorais ela é a porta de entrada para o desembarque da transformação da diretiva europeia de direitos autorais no Brasil? Só para lembrar, a diretiva europeia, que foi aprovada no comecinho do ano, ela traz duas mudanças importantes. A chamada taxa do link, ou seja, plataformas quando forem reproduzir links para conteúdos jornalísticos ou protegidos por direitos autorais, elas precisam pagar a esses autores, aos detentores, né, dos direitos autorais dessas matérias. Esse é o chamado artigo 15, e o artigo 17 é o artigo que trata com a questão dos filtros para upload. A ideia é que as plataformas, como o YouTube, por exemplo, vão precisar instalar filtros para impedir violação de direitos autorais. Caso elas falhem, serão responsabilizadas por essas infrações. E aí, gente? A diretiva europeia está desembarcando no Brasil? É esse o propósito da consulta? O que vocês acham? Olha, eu acho que pelo visto essa é uma das bases, né, da consulta. A lógica é justamente verificar o quanto a nossa lei, nossa normativa vai se adaptar a essas duas ideias. Eu particularmente acho que seria uma perda. Nós temos agora uma situação tão assim, desenvolvendo no Brasil de diversas startups, particularmente também na área de conteúdo e de plataformas. Eu posso lembrar de uma plataforma que já é antiga, mas que eu acho super interessante, talvez vocês não estejam a par, que se chama AgroLink, que agrega todas as informações de notícias de diversos lugares do mundo e do país. Imagina, como é que ela vai sofrer com esse taxa sobre link? Achei que fosse uma coisa de agronegócio. Mas eles também pegam, agregam informações para o agronegócio também, é muito interessante. E seria complicado para esse mundo que está se desenvolvendo tão bonito no Brasil, eu acho. Ó, a Deluca levantou uma bola boa, hein? Com a questão da OCDE, do Brasil se aproximando à regulação da OCDE, será que essa adequação também no direito autoral, a gente fala tanto de adequação para a LGPD, será que a gente não tem também aí alguma certa adequação com o que a Europa está fazendo? Será que não é algo que a gente pode esperar? Caf, eu sou muito pessimista com relação a isso. Eu acho que uma vez que a Europa aprovou, o dano vai se espalhar. Sim, aprovou, mas não testou, né? A gente não sabe ainda como é que isso vai se dar na prática, né? Como vai ser a implementação. Então, mas em tese, eu acho que é muito... para o legislador brasileiro, é muito eloquente a Europa ter incluído isso na diretiva. Mas, meu Jesus, a gente virou colônia de novo agora? Esse é um problema, ainda mais que eles vão poder adaptar a lei de diversas formas para diversos países. Seria interessante a gente pensar para daqui a uns 5 anos, quando a gente puder verificar qual seria o melhor sistema que o melhor país adotou. Isso se, obviamente, a gente concordar com o que está por trás dessa lei. Até porque é diretiva, né, gente? Não é regulamento. Então, cada país tem que incorporar, tem 2 anos, né, para incorporar. Cadê o nosso especialista de direito internacional aqui? Diz aí, Cris, qual é a diferença? Diretiva, regulamento, o que muda aí? Bom, na realidade, a diretiva é uma forma de harmonização das leis, assim, não é uma forma de unificação, né? O regulamento permite, então, que os países possam se adaptar da melhor forma para criar aquele texto base que cria a sua estrutura normativa geral, né? Para cada país tem a sua possibilidade, desde que não viole o conteúdo fundamental da diretiva. Já o regulamento ele tem atuação automática, assim como está na LGPD, atua... O GDPR é regulamento, né? Por Exatamente. Isso que entra em vigor daquele jeito em todos os países, né? De maneira direta. De maneira direta, sem
internalização, né? Sim, internalização obrigatória. Acho que é mais um motivo para a gente ter um pouco de cautela nessa transposição legislativa aí da diretiva europeia Tomara. para essas praias brasileiras, né? Pra Tomara. gente fechar, a gente só responder a Carol sobre os memes, falar um pouquinho mais dessa... Vai lá, gente, memes é com questão. você, esse assunto eu não sei. Então, é isso, né? A diretiva europeia foi tratada, né, o artigo, que agora é o artigo 17, foi tratado como um artigo muito contrário aos memes, né? Que esse filtro que os sites, as plataformas teriam que implementar, que parece o Content ID, e algumas pessoas até na época da discussão da diretiva falavam é como implementar o Content ID para a internet inteira. Exato. Então você tem que ter um filtro que tem lá 1000 ressalvas, né? Mas em síntese tem que ter um filtro e quando você faz o upload, compete à plataforma decidir se esse conteúdo, né, que você fez o upload viola ou não direitos autorais. Só que a gente já viu como o Content ID, que é de uma plataforma YouTube, que pertence ao Google, que tem dinheiro, que pode investir em tecnologia, que pode investir em pessoas, tem um monte de falhas. Então você imagina, né, em plataformas menores, com menos recursos, como isso é expressão. Então se a gente transpõe para o Brasil essa mesma lógica, a gente está fugindo do Marco Civil da Internet, que, né, cuja regra é a liberdade de expressão, e você não entrega para as plataformas a responsabilidade de decidir o que é lícito ou não, o que, em tese, me parece muito acertado, porque eu não quero indivíduos, pessoas físicas ou jurídicas, decidindo o que é lícito ou não, né? Compete ao judiciário decidir o que é lícito ou não. Podemos ver vantagens e desvantagens em qualquer dessas situações, mas eu acho que quando a gente pesa tudo, me parece que o judiciário é que tem que decidir o que é lícito ou não. E aí os memes são talvez, em termos de gênero, aquilo que mais vai ser prejudicado, porque eles transitam numa área difícil, assim, é paródia ou não é paródia? É liberdade de expressão ou não? Tem direito de imagem envolvido, não é muito fácil você definir uma regra única, né, para abranger todo tipo de meme. Então, o problema que vai ter que ser enfrentado pela Europa nos próximos anos para ver como é que, afinal de contas, esse artigo, né, matador de memes, se aplica, a gente vai ter que aprender com esse artigo para não deixar acontecer no Brasil os eventuais danos que podem acontecer à liberdade de expressão na Europa. E é bom a gente lembrar que isso reconecta direito autoral com liberdade de expressão e com um debate muito quente. A gente pode ter a questão dos memes utilizados para uma finalidade eleitoral, o que foi algo tão quente na última eleição, sendo impactados por essa transformação legislativa aqui também. Por mais que na Europa os legisladores tenham dito que não, os memes estão a salvo, não é bem assim, a gente não sabe ainda como é que, especialmente quando a gente trata de filtros são automatizados, né? Então a gente ainda precisa ver na prática como isso vai funcionar, né? E lembrando, como a diretiva foi aprovada no início desse ano, e cada país tem 2 anos para colocar isso em prática, a gente só vai... E aí tem que ter um caso, esse caso tem que ser julgado, a gente vai precisar de mais uns 3 anos para começar a ver na prática quais os impactos dessa diretiva, né? Verdade. Gente, então acho que chegamos no limite do nosso tempo. A produção aqui já falou demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. A novíssima consulta de direitos autorais, que foi anunciada pelo Ministério da Cidadania. Esse é um tema que a gente certamente vai voltar a discutir aqui nas nossas lives, nos nossos cursos. Acho que vocês podem esperar que esse é um tema que fará parte aqui da nossa conversa ao longo desse semestre. Sérgio, como você é nossa participação especial hoje aqui na live, né, nessa e em todas as futuras lives sobre direito ao esquecimento, sim, assim eu estou pleiteando. Uma mensagem final sua, Sérgio. Para onde você acha que vai então essa conversa? O que você espera que possa sair dessa consulta? Olha, o tema é complexo demais, né? Mas se eu pudesse esperar uma única coisa, seria um bom capítulo de limitações aos direitos autorais, porque ali é onde se encontra o equilíbrio entre a proteção do direito autoral
e os interesses da sociedade, da coletividade, é onde está o cerne da liberdade de expressão. Então, se eu pudesse ter um único desejo com relação a essa lei, é que seja um capítulo de limitações aos direitos autorais amplo, bem feito, bem escrito, que não deixe dúvida e que permita às pessoas, de maneira justa, usar obras alheias sem ter que pedir autorização nem pagar nada a ninguém. Legal, legal. Então, gente, é isso. Nos vemos na próxima live do TS. Acompanhem sempre aqui na quarta-feira, de tarde, por volta das 4h30. A gente sempre aparece aqui com uma live com um tema atual. Tá bom? Gente, até a próxima, Tchau, então. pessoal. Tchau, até a Obrigada. próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.